Boa tarde. Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Esta reunião foi convocada para debater a ocorrência de irregularidades nos empréstimos consignados do INSS, em atendimento ao requerimento 25/2025, que do deputado comunica que será lançada pela Secretaria a presença do parlamentar que, pela plataforma de videoconferência, usará da palavra nesta audiência. Inicialmente, tenho a satisfação de apresentar os convidados e peço que é consultor jurídico do Ministério da Previdência Social, também a senhora Márcia Elisa de Souza, diretora de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional de Seguridade Social. Também o senhor Amaury Martins, diretor executivo de Sustentabilidade, Educação Financeira, Relações com Consumidores, Contas Públicas do Tribunal de Contas da União, TCU. A senhora Patrícia Betim Chaves, coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União, representando o Defensor Público Geral, senhor Leonardo Cardoso de Magalhães. Também o senhor Raimundo Nonato, presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, ABRADEB. E também a senhora Ione Amorim, do Instituto de Defesa do Consumidor. Bem, em virtude de espaços aqui na mesa, nós estaremos convidando a cada dois dos nossos convidados, que farão as exposições, para compor a mesa, e assim que eles fizerem as suas apresentações, nós faremos esse revezamento. Convido aqui já o senhor Felipe Cavalcante Silva para estar conosco aqui, e a senhora Márcia Elisa de Souza. Bem, eu cumprimentar o deputado Castro Neto, e como presidente da comissão, deputado, é muito importante termos aqui parlamentares como Vossa Excelência, que se preocupa com essa categoria da população brasileira, que já dedicaram toda a sua vida de trabalho, de empreendedorismo, de sonhos, que são os aposentados e pensionistas, e que agora nós temos aqui a missão muito nobre e ao mesmo tempo desafiante de garantir que sejam preservados todos os direitos da pessoa idosa. E essa comissão não é mais importante, nem também diferente das demais, mas tem esse desafio muito grande que nós temos juntos aqui, de garantir que o Estado brasileiro, que o governo federal e nós também do Congresso Nacional cumpramos o nosso papel. Ao assumir essa comissão junto com os meus colegas parlamentares, nós nos deparamos com três situações muito complexas e que precisam ser resolvidas. Uma delas, que é as gigantescas filas do INSS, que precisam ser resolvidas também. Mas as mais alarmantes e preocupantes é o roubo dos aposentados e pensionistas, que, de uma maneira muito criativa, se criou o jeito de descontos irregulares, ou não autorizados, mas na verdade é roubo mesmo que essas entidades fizeram, e é preciso que nós, como parlamentares, cumprir nosso papel de fiscalizar, mas que esses órgãos representados aqui, especialmente a Polícia Federal, a CGU, que estão fazendo um trabalho muito importante. Nós estive pessoalmente no INSS e vi quantos desafios o INSS tem para resolver, utilizando a inteligência artificial, a tecnologia da informação, para que isso nunca mais aconteça. E como disse o ministro da Previdência quando esteve conosco aqui na Câmara, deputado, isso tem que acabar aqui e nunca mais ser repetido. E nós aqui estamos cumprindo nosso papel de aperfeiçoar a legislação, penas mais duras e que sejam facilmente colocadas condições para serem punidos os culpados, mas ao mesmo tempo preservar as instituições sérias, porque nós precisamos sim de associações, de sindicatos, de confederações que sejam sérias,
que tragam de forma legítima os interesses dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas. Esses são os 3 principais desafios nossos e nós vamos fazer com toda a convicção, como o deputado Castro Neto tem feito e faz aqui hoje, nessa audiência pública, quando ele elaborou o seu requerimento, foi aprovado aqui por unanimidade, e quero agradecer, deputado, carinhosamente, por permitir também de poder subscrever o requerimento dessa audiência pública. E com essas palavras, com essa abertura, eu quero aqui agradecer a equipe também da nossa comissão, em nome do Benfica, que prepara com tanta competência e também com inteligência as nossas reuniões e as nossas audiências aqui, viu, Benfica? No seu nome, agradecer toda a equipe do nosso gabinete, a equipe de todos os gabinetes dos deputados. E passo a palavra para o autor do requerimento, deputado Castro Neto, do PSD do Piauí. Gente, isso é a tecnologia, não assusta não, viu? Obrigado, meu presidente. Não, tá ligado. Obrigado, presidente da nossa Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, deputado Zé Silva. E esta audiência é uma audiência muito importante para trazer um problema, para tratar, para conversar, para ver os fatos desse problema que está em todo o Brasil, em todas as notícias, que são os descontos indevidos dos pensionistas do INSS. Eu sou um deputado lá do Piauí, primeiro mandato, meu 3º ano como deputado Zé Silva. É o 3º ano que eu faço parte dessa comissão. Eu entendo que o Brasil está num caminho que ainda não tem a luz da imprensa, não tem a luz das pessoas, não tem a luz dos parlamentares, e o caminho que o Brasil está envelhecendo e precisamos ter atenção a políticas públicas do nosso país. Hoje, em torno de 15% das pessoas do Brasil são acima de 60 anos. Isso dá um número maior do que 30 milhões de pessoas. Equivale aí metade da população da Itália, mas num país continental com diferenças demográficas e regionais extremas. No sul, no norte, no nordeste, cada pessoa tem uma condição diferente. Estive na Europa no ano passado tratando disso, na Itália, e lá já estão preocupados com o envelhecimento da população. Hoje nós temos uma pirâmide etária. Em 2060, 33% das nossas pessoas serão acima de 60 anos de idade, será um retângulo etário. E lá na Europa e no Japão, na Itália, eles já estão preocupados com a pirâmide invertida. Quer dizer, já estão discutindo o que vai ser feito do tanto de creche, do tanto de escolas que foram construídas nesses últimos 50, 60 anos. O Brasil está atrás nessa conversa, mas nós temos tempo para discutir. Na minha concepção, a vida dos brasileiros não é uma vida fácil, é uma vida de luta. E, ao meu ver, presidente da Silva, quando a pessoa completasse 60 anos, ela tinha que ser respeitada, tratada com dignidade, ter seus direitos garantidos. E esse caso do INSS acontece justamente o contrário de tudo que eu disse aqui. Há associações que são vistas para defender, e alguns integrantes, infelizmente, do INSS fazem o contrário. Uma ação predatória sobre aqueles que passaram a sua vida lutando e defendendo a família e o país num momento de maior fragilidade e que merece o respeito à dignidade, ser atacado e ter seus descontos indevidamente, como tem noticiado aí na casa de bilhões. Então, que tanto nos dignifica, como no meu mandato no Piauí e no Brasil, em prol de defender aqueles que fizeram tudo por nós, que cada pessoa hoje, que sempre tem o seu trabalho, que está aqui presente, tem alguém que puxou pela mão, que ensinou, que esteve presente, na maioria dos casos,
que foram os pais que hoje são avós de alguém. Então, essa audiência é para esclarecer os fatos, enriquecer o debate, discutir, fiscalizar e ver até onde as medidas protetivas e regulatórias para impedir que algo tão grotesco aconteça novamente com os idosos do nosso país. Então, quero aqui agradecer a presença de todos. Estou muito feliz com essa audiência num tema que repercute tão fortemente e tenho certeza, deputado Zé Silva, que vai ser uma audiência muito enriquecedora, importante, esclarecedora para todos os membros dessa comissão e para todos que estão nos assistindo. Então, muito obrigado a presença de todos e vamos às audiências agora, convocando os primeiros a falarem, que vai ser o seu Felipe, lá do Ministério da Previdência Social, Felipe Cavalcante Silva. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela presença. E a dona... Deixa eu ver aqui. Márcia Lisa. Tá bom? A senhora Márcia Lisa. Muito obrigado e a palavra está com vocês. Muito obrigado, deputado Castro Neto. Parabéns aí pelo trabalho. Também agradecer aqui a comissão que prepara com tanta competência e tanta dedicação. Eu sei, Estela, viu? Seu nome e toda a equipe nossa lá da comissão. Bem, e agora concedo a palavra por 10 minutos, até 10 minutos, o senhor Felipe Cavalcante Silva, pelo Ministério da Previdência Social. Alô? Obrigado. Essa posição mesmo? Sim. Tá bom, perfeito. Deputado Zé Silva, muito boa tarde. Boa tarde, doutor deputado Castro Neto. É uma honra estar aqui nessa Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, em nome do Ministério da Previdência Social, para falar de fato tão relevante como é o que vitimou uma parcela relevante da população e também a autarquia, o INSS e o governo como um todo. O deputado Castro Neto mencionava a relevância do tema da população do idoso, mais de 30 milhões de pessoas. Boa parte dessa população, nossos atendidos, nossos clientes, nosso público-alvo lá na Previdência Social. O INSS ele tem relação hoje com mais de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de brasileiros, sendo que 40 milhões desses em benefícios ativos, recebendo mensalmente alguma espécie de prestação da Previdência. Então, o roubo que aconteceu, nas palavras do deputado Zé Silva, que é um fato grotesco, é um fato que nos avilta a todos, ele afeta de uma maneira muito singular a nossa instituição, porque a Previdência ele é um patrimônio de todos. Nós vemos nos eventos internacionais o gigantismo que o Brasil tem na sua proteção previdenciária. Poucos países do mundo têm algo do tamanho e do escopo que o Brasil apresenta ao proteger, mediante um sistema contributivo, uma parcela tão grande da população. E os abusos, os absurdos, os roubos que aconteceram nos descontos associativos, eles precisam ser reparados e a gente precisa adotar medidas para que isso nunca mais se repita. No âmbito do Ministério da Previdência, eu preparei aqui uma breve apresentação, prometo não cansá-los. Não sei se isso está ligado. Pode ir passando, por gentileza. Não tem um retorno aqui, mas perfeito. O primeiro fato que a gente tem que chamar a atenção é que a gente tem duas espécies de descontos distintas. Um é desconto da mensalidade associativa, fato que foi apurado na operação sem desconto, e outro são os pagamentos também consignados em benefícios de empréstimos e financiamentos, que são dois incisos distintos na 8.213, que evoluíram de maneiras muito distintas. O objeto da audiência hoje seria os empréstimos consignados. Perfeito. Os empréstimos consignados, eles surgiram no Brasil, pode passar, por gentileza, a partir de 2003. Isso foi uma medida provisória encaminhada pelo Poder Executivo, em que se buscava permitir que empregados, de uma maneira mais premente, conseguissem acesso a crédito, presumivelmente a juros mais baratos, e essa medida provisória, ela também incluiu benefícios para o público-alvo do INSS, notadamente aposentados e pensionistas.
Inicialmente, os descontos eles estavam na casa dos 30%, como foi incluído em 2003 na Lei 10.820. A partir de 2015, surgiu uma segunda hipótese de consignação, que não era mais o crédito à pessoa física. A gente teria, nesse segundo momento, em 2015, 30% para a pessoa física e mais 5% no cartão de crédito consignado, uma segunda modalidade, onde houve uma ampliação ali da margem consignável, saindo de 30 para 35. Ainda em 2015, a gente teve na legislação federal a possibilidade do saque também consignado, até 5% da margem livre do cidadão, a partir da Lei 13.172 de 2015. E a gente pula aqui alguns slides até chegar na medida provisória 1006, já na pandemia, medida provisória de 2020, em que o limite de crédito ele saiu de 35% para 40%. Era uma medida temporária em que, março de 2021, nós tivemos a conversão da medida provisória pela Lei 14.131, trazendo ali um limite temporário durante o período da pandemia. Com o advento da medida provisória 1106 de 2022, a gente teve uma alteração bastante relevante, que foi a inclusão do benefício de prestação continuada no escopo dos empréstimos consignados, trazendo aí mais um público-alvo para essa política que nós entendemos importante por trazer um acesso ao crédito facilitado. Inicialmente, o benefício de prestação continuada, ele estava sujeito ali a um limite aumentado em 2022 já para 40% do valor dos benefícios. E em julho de 91, em agosto de 2022, quando a medida provisória 1106 foi convertida na Lei 14.431, eu vou facilitar a sua vida aqui com o fluxo do tempo. Com a conversão da Lei 14.431, a gente teve uma terceira modalidade de consignação possível, que é o cartão consignado de benefício. Além do crédito pessoal, de 35% inicialmente, 30% que passou para 35%, e além do cartão de crédito, que poderia ter um valor consignado, a gente passou a ter a possibilidade de um cartão consignado de benefício, em que, em tese, haveria a concessão de um benefício como um seguro de vida, um seguro de saúde, conjuntamente, uma modalidade que, na prática, acabou apenas se somando, de forma que, em dezembro de 2023, Lei 14.601, o mês vai me faltar nesse momento, a gente teve a 14.601, perfeito, pode deixar aí, uma alteração só para dizer que o benefício de prestação continuada ele teria uma limitação de 35%, enquanto o empréstimo consignado previdenciário ficaria lá 35%. Essa evolução, essa breve evolução mostra que, tanto por iniciativa do Poder Executivo com medidas provisórias, como também por iniciativa do Congresso, algumas alterações foram sendo acrescentadas. O empréstimo consignado ele já tem aí mais de 20 anos sendo operado e se mostrou uma ferramenta muito importante para redução dos juros e para acesso a um crédito mais barato. Se puder passar, por gentileza, o fluxo a gente vai disponibilizar depois para quem tiver interesse, por gentileza, mais um, tá bom. Esse slide a gente apresenta aqui, deputado, uma evolução de maio de 24 até maio de 25 do total de operações que são feitas nos empréstimos consignados mensalmente, que giram na casa de 65 milhões de consignações mensais. Então, a gente tem 40 milhões de benefícios ativos, mas muito desses benefícios tem mais de um empréstimo consignado, porque ele não contrata de uma só vez toda a margem. Então, muitos benefícios eles têm mais de uma consignação. O que é um número alarmante, é um número muito grande, e que só ressalta o gigantismo, mais uma vez, da nossa autarquia. O INSS, ele presta serviço a uma parcela muito relevante da população e
o escopo, o objetivo, ele é sempre prestar o melhor serviço possível. Então, fatos como esses apurados na Operação Sem Desconto, eles chamam a atenção de toda a cadeia de gestão, e aí falando pelo Ministério, e pela proximidade de assuntos, os empréstimos consignados foram objeto de uma atenção e de um escrutínio maior a partir do que se verificou no desconto das mensalidades associativas. O novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, recebendo uma determinação expressa da Presidência da República de resolver o problema, não deixar ninguém para trás, garantir o direito dos idosos e garantir a punição daqueles que tenham cometido ilícito, o ministro da Previdência ele determinou internamente um estudo sobre os empréstimos consignados concedidos aos beneficiários do INSS. Nós temos uma coordenação geral de inteligência dentro do Ministério, que toda semana desbarata fraudes, muitas vezes de menor vulto, mas sempre que se detecta algo fora do razoável, fora do correto, o Ministério ele tem essa unidade de inteligência para agir em conjunto com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal e Receita Federal, e o ministro Volney já determinou um escrutínio sobre os empréstimos consignados, um estudo que ainda está em curso. E tão logo a gente tenha resultados, isso certamente será apresentado à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Me colocando aqui à disposição pelo Ministério, no âmbito da política mais ampla, a gente está lá desenvolvendo e acompanhando o avanço da legislação. A operacionalização e os dados, eles são realizados por meio do INSS, mas a gente, obviamente, fica absolutamente à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Obrigado. Muito obrigado, Felipe, aqui representando o Ministério da Previdência, registrar a presença aqui dos vereadores da cidade de Itapajipe, lá do Triângulo Mineiro, vereadora Cláudia e vereador Divino. Muito obrigado, importante a presença de vocês aqui. Bem, o Felipe, deputado Castro Neto, nós temos aqui, é muito importante você ter apresentado esse perfil, esse diagnóstico, já que em 2023 as informações mostram que dos 89 bilhões que foram emprestados, né, através de empréstimos consignados, só que 35 mil reclamações, né? E uma preocupação aqui da comissão, que nós temos colocado isso, é exatamente ter essa segurança e que o governo, através do INSS, que nós sabemos que é uma organização de Estado, que precisa ser modernizado, utilizar a inteligência artificial, como vocês já começaram, usar a tecnologia da informação, até porque os empréstimos que não são consignados, tem muitos na justiça, que o juros chega a 1000%, né? As fraudes, então nós esperamos muito propositivamente aqui da comissão, e fica esse registro do deputado Castro Neto e nosso aqui como presidente da comissão, com clareza depois puder enviar à comissão quais as medidas já foram tomadas pelo Ministério da Previdência, porque você mostrou o perfil, mas não deu tempo de você nos apresentar quais as medidas foram tomadas, quais o sistema de segurança que tem para os aposentados e pensionistas, já que eu tenho recebido, a comissão tem recebido aqui, há umas 3 sexta-feiras à tarde, tinha um sistema mecânico de ligação para aposentado e pensionista, em que a malandragem é tão grande que o final do telefone da pessoa era o final do telefone que mudava só o primeiro prefixo para ligar inúmeras vezes. Então, é preciso ter isso, né? E também, nós já estamos estudando aqui a possibilidade de uma legislação para responsabilização desse vazamento desses dados. Porque antes mesmo do beneficiário receber o seu primeiro benefício, ele já é contactado para oferecer vida fácil, recursos fáceis, para os aposentados e pensionistas. Há também as fraudes, né? E eu queria que você pudesse anotar as fraudes que acontecem por falta de integração de banco de dados, né? Então, eu estou propondo que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem quase 5 milhões de cadastros, o INCRA tem 7 a 10 milhões de cadastros, o Ministério da Agricultura e o INSS, com certeza, se houver integração desses bancos de dados, vai reduzir os custos, vai evitar as fraudes, não dos descontos indevidos, que para mim essa é uma linguagem muito criativa, que é roubo mesmo, evitar o roubo e que o governo possa ter mais segurança. Então, são pontos estratégicos que eu gostaria que depois pudesse nos enviar
aí quais essas medidas foram tomadas em relação a essas nossas propostas também aqui da comissão, que o próprio ministro recebeu pessoalmente aqui durante a vinda dele aqui na nossa comissão. Eu agradeço muito a participação do senhor Felipe, e em seguida eu registro aqui a presença do representante da Controladoria Geral da União, o senhor Ronald da Silva Balbi, e destacar o trabalho importante que a CGU tem feito. Aqui o nosso, através da assessoria parlamentar do Ademir, Ademir, muito obrigado. Nós temos recebido assim, com muita agilidade e celeridade aqui as fiscalizações que a CGU fez e tem pautado a atuação dessa comissão. E destacar também que, quando aconteceu já a operação, mesmo antes, nós já tínhamos aqui convidado o ministro Lupe, que era o ministro da Previdência, e a CGU foi o primeiro órgão de Estado que forneceu as informações ali com os relatórios, o primeiro e o segundo relatório, que são fundamentais para a gente, a partir daqui, aperfeiçoar a legislação para punir os bandidos e preservar aqueles que fazem um trabalho bem feito e prestando serviço de qualidade para os aposentados e pensionistas. E, em último, senhor Felipe, um ponto também muito importante é que os bancos, os agentes financeiros são fundamentais para o país, né? Mas 66 milhões de operações, quanto custa isso para trabalhar para os bancos para fazer isso? Entendeu? Nós queremos saber disso também, sabe? Então, esse é um ponto muito importante, está aqui representado da FEBRABAN, e nós sabemos que os bancos são fundamentais e imprescindíveis para o desenvolvimento do país, mas não é o governo que tem que pagar para fazer esse serviço. Então, é preciso achar um novo mecanismo, como, por exemplo, a gente faz de infraestrutura, as parcerias público-privadas, né? Então, eu queria que você levasse mais esse desafio, que eu sou funcionário público também, já faço parte dos 15%, que eu já sou aposentado também, sei, isso é muito gratificante, né? Aliás, é uma dádiva da humanidade a gente poder envelhecer, poder aposentar, mas é preciso que o governo faça esse estudo também, fica a nossa proposta aí, de quanto custa fazer por mês 66 milhões, né, de operações. Bilhões, né? Eu fiz isso exatamente. Não é 66 mil nem 66 operações. São 66 milhões de operações que tem o governo trabalhando para isso, né? Eu acho que isso é fundamental também dizer quem que vai pagar essa conta e como será paga, né? Em seguida, a senhora Márcia Elisa de Souza, do INSS, com a palavra por 10 minutos. Bom, inicialmente quero cumprimentar a mesa, na figura do deputado Castro Neves, do deputado Zé Silva. Eu agradeço a presença, a participação do INSS nessa discussão, uma vez que é a autarquia que acaba por ter que operacionalizar, né, essas políticas públicas direcionadas ao regime geral de previdência social, aos beneficiários do regime geral. Meu nome é Márcia, né, como está aqui, atualmente eu estou na diretoria de benefícios, justamente responsável, né, por conduzir não só essa questão dos descontos associativos, que nós tivemos essa infelicidade, né, de acompanhar essa operação da Polícia Federal, no sentido não da infelicidade da operação, né, ela foi extremamente positiva, mas da situação que, pelo que o INSS está passando agora. Porque, além desse todo prejuízo que foi ocasionado aos nossos beneficiários, também o INSS acaba sofrendo, né, com a situação, em relação à imagem dele, em relação até ao próprio trabalho que a gente vem executando lá, porque a nossa função institucional é o reconhecimento do direito, é trabalhar em relação aos benefícios e tudo aquilo que envolve os benefícios, né, recursos, compensação. E a gente acaba colocando toda a força de trabalho em cima dessas demandas que não deveriam estar atribuídas à autarquia, né? Então, a gente acaba por tendo que dividir as nossas atividades com outras atividades que não estão relacionadas à função institucional do INSS. Mas, enfim, em relação ao... E a gente está tentando reparar realmente, né, com toda a força, dentro do possível, reparar o prejuízo que foi causado aos nossos beneficiários. E a nossa intenção é que realmente a gente construa mecanismos para que isso não ocorra jamais, né? Então, foi um tombo que nós levamos e temos que fazer disso
um modelo que a gente aprenda, né? Errar é humano, vamos dizer assim, mas persistir no erro é burrice. Então, a gente está tentando e vai construir junto, inclusive com apoio aqui dessa casa, para que a gente construa instrumentos que impossibilitem que situações como essas ocorram novamente, né? Nós temos aqui grandes parceiros, o TCU, o CGU, que tem nos alertado e nos trazido também diversos mecanismos para que a gente melhore o nosso trabalho, né? Desenvolva mecanismos que possam evitar as fraudes em relação aos benefícios previdenciários. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, os benefícios são pagos por instituições bancárias, né? Então, não tem como a gente, assim, no momento que você concede um benefício, ele é repassado para a instituição pagadora, né? Então, quando você fala em vazamento e INSS, a gente precisa ter esse cuidado. Não estou atribuindo, é porque, na verdade, são 3 órgãos que trabalham, né? Nós temos o INSS, que concede o benefício, nós temos a Dataprev, que operacionaliza, nós temos os bancos que pagam. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando você atribui a responsabilidade a um servidor do INSS, né? A gente precisa estruturar, verificar, apontar e verificar realmente de onde está saindo esse vazamento, e que pode ser em todos os setores também, né? Não estou tirando a responsabilidade do INSS de forma alguma, mas é um trabalho que a gente precisa desenvolver e criar mecanismos, porque a questão não é ter o problema, é você não conseguir corrigir o problema. Você tem que buscar uma saída para que aquilo impossibilite que o problema ocorra, né? Então, é essa a nossa função, o nosso desafio. Bom, em relação aos consignados, que eu trouxe uma apresentação mostrando alguns pontos, mas em relação a essa questão que o senhor colocou sobre o beneficiário receber o benefício e já ter o assédio da instituição para fins de fazer os empréstimos, né? Nós tivemos essa demanda muito forte, eu não sei, certamente os senhores se recordam, em 2019. Inclusive, foi quando eu assumi a diretoria de benefício na época. Então, todo o nosso foco e força de trabalho naquela época era por conta do assédio. Foi nesse momento que, com a ajuda, inclusive, dos órgãos de controle, a Senacom nos auxiliou muito, inclusive, na época, fizemos uma acordo de cooperação técnica, e também a FEBRABAN, naquele contexto, e foi quando nós publicamos a IN100, né, que foi a IN100, ela trouxe a obrigatoriedade do bloqueio dos benefícios já nascerem bloqueados. Ver como é que as coisas, deputado, a gente atribui ao cidadão um prejuízo em relação ao comportamento de terceiros, né? Sempre foi essa a minha avaliação. Eu impeço que o beneficiário faça o consignado pelo prazo de 90 dias para evitar que as pessoas o procurem para assediá-lo. Mas, na verdade, essa é a forma que a gente tem trabalhado desde então. Então, o benefício nasce bloqueado até 90 dias, não adianta procurar o beneficiário, porque não vai ter como ele realizar um empréstimo. Então, depois dessa data, ele pode desbloquear para poder fazer um empréstimo. Só que nós começamos isso, foi a partir de janeiro de 2019. E os benefícios anteriores permaneceram desbloqueados. Foi quando o TCU, né, no Acórdão 1115, né, estabeleceu que a gente deveria bloquear também os outros dos benefícios cujos empréstimos, né, benefícios concedidos anterior a janeiro de 2019. Só que havia uma grande preocupação, porque para a pessoa desbloquear, ela precisaria ir nas agências. Então, em razão disso, ficou muito essa discussão de como a gente ia atender essa população se todos os benefícios estivessem bloqueados. O problema é que a gente precisava realmente de uma evolução de sistema, porque agora todos, até por força da decisão do TCU, todos os benefícios agora estão bloqueados para fins de empréstimo consignado. E o beneficiário necessita obrigatoriamente utilizar a biometria com batimento ainda no TSE. A Dataprev está para evoluir e trazer outras bases oficiais, né, desbloqueio, para poder ter um espaço maior, outras fontes para que nossos beneficiários possam desbloquear. Mas, no momento, estão todos bloqueados, benefícios concedidos anterior a janeiro de 2019, como posteriores, né? Nós estamos também desenvolvendo a questão de permanência. Quando ele desbloqueia
hoje, tá? Ele desbloqueia para fazer um consignado, ele acaba por ficar desbloqueado. Então, nós estamos construindo com a Dataprev que no momento que ele faz um empréstimo, volta a ficar bloqueado. Inclusive, é uma das recomendações do TCU que a gente ainda não implementou, mas está em fase de evolução sistêmica, para que o beneficiário tenha essa segurança. E até uns 2 meses atrás, o desbloqueio, ele poderia utilizar 3 modelos de desbloqueio, né? Ele solicitava pela Central 135, através do meu INSS, ou na agência. Nós fechamos os canais da Central 135, em que pese Central 135, ele teria que ir na agência levar a documentação, mas era um modelo de pedido. Então, agora, só através da biometria que ele faz o desbloqueio. E o que a gente pediu mais recentemente para a evolução sistêmica é que, além desse pedido do desbloqueio, o modelo de contrato com a instituição bancária, depois eu vou pôr rapidinho, até por causa do tempo, mas que, além disso, ele tenha mais um mecanismo de segurança, que vai ser a confirmação após a realização do contrato com o banco, ele vai receber no meu INSS para ele confirmar se realmente ele vai autorizar aquele desconto no benefício. Então, nós teríamos 3 travas, né? Então, a gente está buscando, com isso, trazer uma segurança maior nessas operações e evitar a questão da fraude, né? Que é todo esse objetivo. Agora, eu não sei se vocês, quem acompanhou o Jornal Nacional ontem, verificaram uma senhora que fez a biometria pela troca de uma cesta básica. Ela estava achando que era uma coisa e era outra, né? Então, a gente ainda, com essa ferramenta de confirmação, a gente evita, inclusive, situações como essa, onde as pessoas não são enganadas nesse momento de fazer a biometria facial, que também é uma outra preocupação. A gente sempre tem alguém que tenta burlar aquela regra de segurança. Então, a gente tem que estar sempre buscando essas informações e buscando esses mecanismos de segurança. Eu vou passar rapidinho, né, já que eu já gastei um bom tempo aqui. Pode passar só para... Você passa para mim? Isso. 2 minutos, então é bem rapidinho. Então, nós temos aqui a legislação. Eu coloquei 2 marcos, né, que é a IN 28, que foi quando foi implementada em 2008, embora a lei seja de 2003, somente em 2008 o INSS começou a trabalhar com o consignado, e agora que a recente, a IN 138, que traz todas as regras de biometria, de segurança, para poder realizar o consignado. Pode ir. Aqui, eu vou passar porque ele é muito texto, né? Aqui, só para vocês saberem, nós temos 71 instituições que fazem o consignado, instituições bancárias, né? 42 em cartão de crédito e 24 no cartão de benefício. Aqui é o número que nós temos ali. Empréstimo, deixa eu olhar aqui o meu, porque nem eu estou enxergando aqui. Só um minutinho. Nós temos de contratos, né? Do empréstimo pessoal, 50.360.000. Nós temos do cartão consignado 10.495 e do cartão de benefício 5.448. 66 milhões de contratos de consignado. Isso é para mostrar a importância dessa política, por isso nós temos que cuidar, né, para que ela funcione adequadamente. Depois, pode passar o próximo. Aqui são os de maio de 2025, né? São os empréstimos de refinanciamento 314, margem livre 265, empréstimos de portabilidade 111 mil, portabilidade seguida de refinanciamento 51 mil, cartão consignado de benefício 39 mil e cartão de crédito 37 mil. E, por fim, um slide que eu queria passar, pode passar. É o modelo que a gente está utilizando, inclusive pela Dataprev, pelos bancos, no sentido, a Febraban provavelmente vai trabalhar com isso, né? Da solicitação pelo beneficiário. Acabou, né, deputado? Mais 30. Então, nós temos ou a captura biométrica, né, para quem não é correntista do banco, ou a assinatura eletrônica, que é para quem é correntista do banco. Eu acho que a Febraban vai explicar isso melhor. Então, são essas 2 ferramentas, junto à instituição bancária, fora o desbloqueio do benefício antecipadamente. E, por fim, pode ir para as reclamações.
Aqui a gente tem uma evolução, em razão dessas evoluções, né, o volume de reclamações que a gente tinha realmente em 2021, um volume muito elevado, e a gente já conseguiu reduzir com essas medidas de segurança uma redução de 79% no número de reclamações. E também a última aqui também, especificamente ao consignado. Pode ir para o próximo slide, que nós tivemos uma redução de 88% em relação ao produto não contratado. O cliente não reconhece a operação, especificamente em relação a isso. Então, é isso, 80% de redução. Isso, de reclamações. Obrigada. Muito obrigado aí, a senhora Márcia, que está aqui representando o INSS. Eu quero agradecer o Felipe, a senhora Márcia, e vamos fazer aqui, convidar mais dois para compor a mesa aqui nesse momento. Então, convido aqui o senhor Ronald, representando a CGU, e convido também o senhor Bruno, representando aqui o Tribunal de Contas da União. Nossos órgãos de controle são fundamentais, a presença e a participação. Bem, imediatamente já concedo a palavra por até 10 minutos. O senhor Ronald da Silva Balbi, aqui representando a Controladoria Geral da União. A palavra, senhor. Muito obrigado, deputado. Uma satisfação poder representar a CGU nessa casa. Eu trago aqui algumas informações sobre um dos trabalhos que nós realizamos recentemente sobre o tema. Esse tema, como já mencionado aqui, está correlacionado com o assunto dos descontos associativos. O tema empréstimos consignados tem uma outra dimensão. Ele impacta muito mais fortemente os aposentados, e isso impacta tanto positiva como negativamente. Eu digo positiva porque o instrumento do crédito é um instrumento importante não só para a pessoa física, como para a própria economia. É um instrumento capaz de facilitar do ponto de vista pessoal, mas também dinamizar a economia. Então, eu trago essas informações sobre a CGU, primeiramente trazendo um panorama normativo sobre como a CGU atua. Por favor, pode avançar. Essa base normativa, ela traz, então, 3 aspectos centrais, obviamente, começando pela Constituição Federal, nos seus artigos 70 e 74, então, que eles prevêem a atribuição da CGU, do sistema de controle interno, o sistema primeiro apoiando o controle externo e também a própria estruturação do sistema. A Lei 10.180 é aquela que fala das atribuições do sistema e, portanto, essa lei tem a regulamentação por meio do Decreto 3591. Indo adiante, eu falo sobre o relatório especificamente que foi publicado no início de 2024. É um relatório que trata, então, das consignações, e esse relatório traz um panorama sobre o que nós encontramos. O assunto, então, foi priorizado no ano de 2023, no final de 2022 para o início de 2023, e esse relatório, então, ele traz uma avaliação sobre o funcionamento daquilo que já foi mencionado aqui, tanto do ponto de vista normativo, como o consultor jurídico do Ministério apresentou, como a diretora do INSS. Nós temos, então, esse processo funcionando com esse objetivo. É um processo que, como dito, ele está atribuído ao INSS desde 2023 e ele passa a ser operacionalizado em 2024. Mais recentemente, ele passa por modificações, com ampliação, com o uso de outros mecanismos que vão além do consignado tradicional, cartão de crédito. Mas esse relatório especificamente, ele traz, então, um panorama mais central sobre as consignações de forma geral. Esse relatório, ele trouxe 4 achados, como nós dizemos, e o primeiro deles fala, por favor.
das fragilidades relacionadas ao processo como um todo. Então, o que nós verificamos é que uma das principais fragilidades é a fidedignidade, a completude das informações dentro do sistema e-consignados. Então, quando a CGU esteve analisando esse material, todos os servidores que estavam envolvidos com essa matéria, o que nós observamos foi uma fragilidade no que diz respeito à completude das informações. Também, possíveis averbações de empréstimo em benefícios inelegíveis. Naquela data, um dos benefícios inelegíveis era o BPC, e hoje o BPC é autorizado, mas também nós observamos outros tipos de benefícios inelegíveis. Cobranças de taxas acima daquilo do teto previsto, então o relatório também traz informações sobre isso. Isso é bem relevante e importante, é preciso respeitar esse teto, afinal de contas, se fosse para tratar de taxa de juros sem nenhum tipo de controle, o aposentado poderia fazer isso de forma mais livre em outro estabelecimento bancário. Mas aqui, então, o relatório registra isso também e registra também a inclusão de despesas indevidas nas parcelas descontadas. O segundo achado, ele traz, então, a ausência de rotinas de acompanhamento. Então, o que nós observamos é que há um descumprimento das normas do acordo de cooperação técnica relativas à operação do consignado. Isso é uma questão central, tendo em vista a importância de respeito às regras desse acordo, já que é a partir desse acordo que as instituições bancárias são autorizadas, então, a processar todas essas informações. Isso não foi cumprido de forma adequada. Além disso, também a própria qualidade dos serviços prestados, já que quando o setor público faz esse tipo de acordo com o setor privado, é para prestar algum tipo de melhoria àquele aposentado, àquele beneficiário, e isso não foi encontrado em determinadas situações. A terceira das constatações fala em ausência de divulgação mensal pelo INSS da relação das entidades consignatárias. Isso também é uma informação importante, é uma informação que consta do ACT, então toda instituição que firma o acordo, ela tem essa obrigatoriedade de ter essas informações divulgadas por parte do INSS, e isso não estava sendo cumprido na data da auditoria. Outras informações e orientações são fundamentais para que o aposentado saiba a quem recorrer, como recorrer. Então, essas informações são importantes e também, durante essa auditoria, elas não foram observadas. E, por fim, a quarta das constatações fala em ausência de ações voltadas para a institucionalização de apuração e de cobrança de custos operacionais. Isso já foi tratado aqui como algo muito relevante, já que a administração, como o INSS tem vários compromissos, tem várias atribuições, e a gente acredita que esse encargo ele não pode ser atribuído sem uma compensação. Então, é importante que esse custo seja calculado, e esse custo, na data dessa auditoria, ele não foi devidamente apresentado, e por isso que nós fizemos ao final, pode avançar, por favor? 5 recomendações, há outras recomendações, e essas 5 são aquelas que nós destacamos nesse momento. Eu trago aqui, então, avaliar a viabilidade de tornar obrigatório o envio pelas instituições consignatárias de informações adicionais necessárias ao aprimoramento das validações. Enfim, eu digo desde o começo da minha fala a importância das informações, e isso, a informação precisa de circular, ela precisa de partir do próprio aposentado, o interesse dele de obter esse benefício, de obter esse empréstimo, mas essa informação precisa de circular corretamente em todos os sistemas, no sistema hoje denominado e-consignados. Isso não foi observado, então nós fizemos essa recomendação. Avaliar a necessidade de correção nas regras de validação implementadas no tal sistema e-consignados, em relação às averbações de empréstimo pessoal consignado com possível inobservância dos critérios legais. Aqui vale aquele destaque que eu já mencionei a respeito da taxa de juros. Apurar a situação de contratos de empréstimo pessoal consignado com indicativo de taxa de juros superior ao limite permitido. Então, como nós identificamos com o cruzamento de dados, nós encaminhamos isso ao INSS para que eles adotassem as providências de apuração
dos casos, então, identificados pela auditoria. E também recomendamos estabelecer procedimento periódico de análise dos dados e análise pontuais dos contratos, ou seja, fazer um monitoramento, fazer um acompanhamento devido, já que esse compromisso está colocado dessa forma dentro do sistema, dentro do acordo de cooperação técnica, e isso precisa ser cumprido. E, por fim, promover a publicação das informações, como eu disse, as informações é o eixo de todo esse processo, e por isso que a gente acredita que vale a pena reforçar. Eu aproveito a oportunidade aqui na comissão para trazer essas informações e ficar à disposição para poder prestar qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ronald. E também lembrando a todos que estão nos acompanhando de forma remota e os presentes, que todos esses documentos que estão sendo apresentados, essas informações, elas já em tempo real estão sendo disponibilizadas aqui na página da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Em seguida, já concedo a palavra ao senhor Bruno Martinello Lima, que é representando aqui o Tribunal de Contas da União, também por até 10 minutos. Boa tarde a todos, cumprimento o deputado Zé Silva, demais autoridades aqui presentes, dizer que é uma alegria estar aqui na Casa do Povo para debater um assunto tão importante e representando o Tribunal de Contas da União, poder auxiliar o Congresso Nacional na missão do controle externo. E adentrando no âmbito aqui do nosso tema, o tribunal fez justamente em função de uma solicitação do Congresso Nacional, deputado, no ano de 2023, por conta de um requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, uma auditoria justamente sobre descontos, tanto associativos quanto de empréstimo consignados. O requerimento veio a respeito de possíveis vendas casadas, a respeito desses dois temas. O doutor Felipe já trouxe, né, uma explanação sobre os dois institutos. E no âmbito do nosso trabalho, embora não identificado prioritariamente a constatação de venda casadas, nós detectamos fragilidades sensíveis e graves no âmbito dos descontos associativos. E por três principais razões, nós não demos enfoque nos empréstimos consignados. Uma primeira razão, especialmente pela atuação da própria CGU, como o Dr. Ronald acabou de trazer, a CGU já estava atuando no tema, e no âmbito do controle, para ter uma eficiência e evitar duplicidades e sombreamento, nós procuramos, né, atuar em parceria com a CGU, não de forma a maximizar os impactos do resultado da atuação do controle. Uma segunda razão que a doutora Márcia trouxe aqui, né, a diminuição sensível do número de reclamações nos últimos anos, razão pela qual também o risco relacionado a esse tipo de desconto foi reduzido. E, por fim, né, a existência de maiores controles relacionados ao empréstimo consignado quando comparados com o desconto associativo, especialmente no tocante, né, assinatura eletrônica e biometria. Então, no âmbito da nossa atuação, buscando fazer uma avaliação de riscos e tendo em vista, né, terem saltado aos olhos a questão relativa aos descontos, aos controles frágeis do desconto associativo, nós privilegiamos, então, adentrar no escopo da nossa auditoria nesse tema. E eu vou apresentar um pouquinho, então, sobre o que nós encontramos lá, sem prejuízo de tocar no ponto em que o plenário da Corte, do Tribunal, trouxe também deliberação a respeito do empréstimo consignado. Então, poder passar, por favor? Mais uma. E mais uma. Isso, obrigado. Então, aqui está um retrato, né, uma fotografia de que nós identificamos com relação à variação do número de contratos relacionados a desconto associativo de 2021 a 2023. Essas 10 associações representam aí cerca de 84% dos descontos associativos registrados em dezembro de 2023. Salta aos olhos aqui, né, eu faço menção com relação à variação de algumas associações que tiveram crescimento exponencial
e referência aqui a AMBEC, a BSP, CBPA, e acolher várias delas no âmbito da operação deflagrada pela Polícia Federal, sendo que o número saltou de 2021 para 2023 em cerca, né, de 150% do número de contratações. Pode passar, por gentileza. A próxima traz um retrato em termos de valores. E também, né, a gente tem essas associações representando aqui cerca de 84% dos valores em termos de desconto, saltando também de 544 milhões para 1,5 bilhão de reais, uma variação de 184%. Essa própria variação por si só, né, já chama a atenção e deve ser objeto, inclusive, de controles e referência para, eventualmente, empréstimo consignado quando tiver uma anomalia que possa ser detectada pelo próprio órgão gestor. Pode passar, por favor. Então, a partir da identificação desses problemas, o tribunal proferiu o acórdão 1115 de 2024, em que trouxe uma medida cautelar para que o INSS, né, averbasse novos descontos somente por meio de assinatura eletrônica e biometria. E no âmbito dos novos descontos, não somente para os descontos associativos, né, mas essa questão do bloqueio, a doutora Márcia também comentou muito bem essa questão, que fosse implementado para os empréstimos consignados também. Então, que fossem bloqueados e somente por meio, né, da autorização dos beneficiários é que pudesse ser feito esse desbloqueio e depois passado, então, especificamente a contratação individualizada específica de qualquer empréstimo consignado. Foram feitas determinações também ao INSS e à Dataprev para que fossem implementados controles a respeito dos descontos já averbados e também que fosse feita uma ampla divulgação a respeito dos descontos ocorridos para verificar se os beneficiários confirmassem ou se haveria algum problema nos descontos, o que a gente percebeu, né, um ano depois, deflagrada novamente pela operação da polícia, que havia fraudes com relação a esses descontos. Bem, o tribunal, né, ele julgou os recursos que foram acostados no âmbito desse processo. Então, nesse ano, a gente já teve o julgamento, os recursos foram considerados improcedentes, além daqueles que foram colocados pelas próprias entidades associativas que depois estavam envolvidas, descobriu-se que estavam envolvidas na fraude, não foram conhecidos. Então, esse assunto, no âmbito do tribunal, já transitou em julgado. E, por fim, pode passar, por favor. Nós estamos, além de acompanhar o cumprimento desse acórdão, que foi proferido no ano passado, junto ao INSS, a Dataprev, nós estamos também atuando em diversas outras frentes. Nós recebemos cerca de 12 representações, sendo 7 delas de parlamentares aqui dessa casa, e recebemos na semana passada também uma solicitação do Congresso Nacional para atuar tanto na parte de responsabilização dos agentes que deram causa a esses desvios, como também no acompanhamento do ressarcimento por parte, né, do INSS com relação aos descontos indevidos aos beneficiários que foram, né, impactados negativamente por esses desvios. Então, no âmbito do Tribunal de Contas, a gente está à disposição, inclusive, para contribuir para esse debate. Fico aqui às ordens. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Bruno Martinello Lima, representando o TCU. Agradecer aos dois aqui na mesa pela apresentação e vou passar a presidência aqui para o deputado Castro Neto, que é autor do requerimento, que vai dar prosseguimento aqui à audiência pública, convidando os próximos que estão fazendo esse revezamento para a apresentação.
Continuando os trabalhos agora nesta comissão, chamamos aqui para a mesa o senhor Amaury Martins de Oliva, pela Febrabran, e o senhor Raimundo Donato, pela Abradeb, para participar aqui desta audiência. Bom, obrigado, deputado. Muito boa tarde a todos, a todas. Primeiro quero agradecer o convite feito à Febraban, parabenizar a Vossa Excelência e a comissão por promover esse debate público. Preparei aqui uma breve apresentação, mas antes eu queria registrar que a Febraban e os bancos associados, nós não compactuamos com umas práticas, muito pelo contrário, tem tido um trabalho intenso e dedicado aqui para proteger o consumidor, reduzir reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, no Banco Central, identificar más práticas, e punir todos os envolvidos. Esse é o nosso compromisso. Vou pedir ajuda aqui na nossa apresentação. Primeiro eu trouxe algumas informações. Podemos passar para o próximo. Algumas informações de mercado. Próximo. Para mostrar que o crédito consignado hoje é uma linha importante para o consumidor. Hoje, 32% do volume de crédito para pessoas físicas está relacionado ao crédito consignado. Ele também tem aumentado ao longo dos últimos anos, um aumento de 58%, grande parte consignado público, 53%, e o INSS representando 41% do consignado. O próximo slide mostra também que essa linha traz benefício para o consumidor, inclusive em termos de taxa de juros. As taxas de juros das linhas de consignado estão abaixo de 2%, quando comparadas a outras linhas que são mais caras. Então, tem um benefício para o consumidor em termos de taxa de juros, em termos de contratação, facilidade, e também, inclusive, para aqueles consumidores que às vezes estão negativados e têm esse acesso. Tem uma fonte importante de inclusão. E no próximo slide mostra a importância também do uso que o consumidor faz com esses recursos. A gente fez uma pesquisa com associados, 31% usam para pagar dívidas atrasadas e que são mais caras, 28% para despesas médicas, 27% para contas do dia a dia e 24% para compras de alimentos. Então, aqui tem uma parcela importante também de auxílio ao consumidor, ao cidadão, em especial aposentado e pensionista. A gente tem, no próximo slide, podemos passar, observado, felizmente, uma redução de reclamações, como já foi mencionado, uma redução importante de reclamações, desde que foi estabelecida a biometria no processo de contratação. A gente tinha 2019 com um processo totalmente feito em papel, com a assinatura do consumidor, tinha lá um volume de reclamações, quando comparado com o volume de contratos, de 0,74%. Ao longo dos últimos anos, vivemos uma transição para a biometria facial, 20, 21 e 22, e no fim de 22 houve a determinação do INSS de ter uma contratação totalmente feita por biometria facial, pelos canais externos, e aí a gente tem visto uma redução importante de reclamações, hoje em 0,03, 0,04, quando comparado com o volume de contratações. Também, como já mencionado aqui pela doutora Márcia, também uma redução importante de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. A gente acompanha as reclamações na plataforma consumidor.gov.br e desde 2021, quando foi o pico de reclamações, e lá nós criamos uma autorregulação, que eu vou falar mais à frente, a gente tem visto quedas consecutivas de reclamações, agora chegando em queda de 79%, quando a gente compara 24 com 21, que foi um pico, ainda que a gente tenha um aumento anual de contratos de consignados, e um aumento também de clientes. A jornada da contratação por biometria, aqui eu trouxe alguns exemplos, hoje, quando o consumidor contrata no canal externo, principalmente por um correspondente bancário, recebe um link, e aqui tem todo um trabalho intenso de orientar o consumidor para prevenir golpes, em especial a engenharia social. Tem aqui um termo aceite de condições da plataforma e depois essas orientações. Na sequência, há uma apresentação da própria proposta, das condições de juros, de contratação, e tem todo aqui também, essas informações são capturadas não apenas a fotografia e a prova de vida do consumidor, mas uma série de informações como a geolocalização, que aparelho que ele usou, qual é o modelo de aparelho, a data e hora do aceite, enfim, são uma série de informações para ter a certeza de que aquele consumidor, de fato, fez aquela contratação. Aqui é um exemplo de biometria facial, não é só a foto, é a foto, como a gente chama de liveness, que são os movimentos, para ver se de fato a pessoa está naquele momento fazendo a biometria.
No próximo slide aqui, a captura de documentos, né? Esses documentos são verificados com bases de dados públicas, para saber se o documento de fato é o documento do consumidor. E depois, todo um processo de identificação, tem um processo aqui da contratação, né, da anuência, se de fato o consumidor quer contratar aquela linha de crédito, e aí o resumo da contratação, a disponibilização do arquivo, do contrato, esse contrato também fica disponível no meu INSS, então são várias formas de transparência. Alguns casos aqui, por exemplo, esse é um exemplo que foi aprovado, né? Não é só a foto, é a prova de vida, tem uma comparação dos documentos e também, inclusive, a geolocalização do consumidor para saber se ele está próximo da sua residência, né? São várias informações conjuntas para ter a segurança da biometria. No próximo slide aqui, um exemplo que foi reprovado, né? Ficou claro aqui que o documento ele estava forjado, estava montado. No próximo slide, aqui, um outro que tinha o documento correto, né, não tinha indícios de montagem, mas a foto da pessoa não condizia com o documento. E um último exemplo, que eu não deixei nesse slide, mas essa, pode voltar. Aqui também tinha uma diferença entre o momento em que o consumidor estava acessando a biometria e a localização da residência. Tá? Mais de 1.000 quilômetros da casa do consumidor, entendeu-se que não era o consumidor fazendo essa contratação, foi reprovado. A gente tem observado ao longo do tempo uma série de evoluções importantes, várias aqui já foram mencionadas. Acho que em 2019, a FEBRABAN e a BBC, nós sentamos com o INSS, com a Previdência, com o Dataprev, com a Senacom e o Banco Central para discutir medidas de coibir o assédio comercial, reduzir reclamações. Entrou em vigor a autorregulação do crédito consignado, depois incluímos o cartão de crédito consignado com uma série de políticas de orientação e campanhas. Depois, na sequência, a FEBRABAN e a BBC apresentaram, né, ao INSS e da Dataprev a proposta de ter uma biometria facial para todo o setor. Isso acabou sendo implementado depois de um piloto que tivemos, né? Depois houve a obrigatoriedade da biometria, obrigatoriedade do envio do contrato, hoje ele é registrado do meu INSS. Depois também uma série de padronizações e requisitos técnicos feitos pela Dataprev, e nós seguimos nas nossas auditorias, né, e no monitoramento. Um pouco sobre a autorregulação bancária, há uma autorregulação específica para o crédito consignado. Hoje são 71 instituições que são aderentes a essa autorregulação, que ela é voluntária. O INSS tem nos auxiliado, né, a orientar todas aquelas instituições que têm convênio com o INSS para fazer essa adesão à autorregulação. Nós já temos uma autorregulação que ela tem 3 objetivos: coibir o assédio comercial. Criamos um serviço para o consumidor, que é o Não Me Perturbe, tem mais de 5 milhões de registros de telefones que não querem receber ligações. Criamos regras para aumentar a transparência na contratação, a informação para o consumidor, e regras também para aumentar o monitoramento da qualidade do correspondente bancário. O correspondente é um ator importante nessa comercialização, várias regiões e localidades não têm agência bancária, não tem posto de atendimento, mas é importante também que tenha um acompanhamento e monitoramento da qualidade desse serviço que o correspondente leva ao consumidor. Desde então, criamos um modelo de acompanhamento de reclamações mensal. Então, hoje, toda reclamação que o banco recebe, que vem dos órgãos de defesa do consumidor, vem do Banco Central, ações judiciais, tudo isso é consolidado pela autorregulação, e nós temos uma régua de qualidade, que se aquele correspondente não atua dentro desse padrão requerido, ele é ou advertido, ou suspenso, ou não opera mais como uma das instituições que fazem parte da autorregulação. Que são exemplos de outras regras, tem inclusive regras de comissão, né? Quando o consumidor está no Não Me Perturbe, existia ainda o assédio a esse consumidor. Então, hoje, se tem uma contratação em nome daquele consumidor que está no Não Me Perturbe, o correspondente não recebe remuneração, né? Isso também para coibir o assédio, e uma série de outras medidas, tá? Que a gente deixa aqui o material à disposição. Ao longo desses pouco mais de 2 anos da autorregulação, nós já aplicamos mais de 1.470 sanções a correspondentes bancários. São empresas, muitas dessas empresas têm até o tamanho de instituições financeiras, de bancos, e isso a gente tem seguido aqui com todo o rigor no monitoramento e na supervisão das condutas. Também se soma a esse monitoramento mensal dos correspondentes, o monitoramento que a gente chama de monitoramento anual, que é feito por uma auditoria independente, que avalia as políticas dos correspondentes, a política de atendimento ao consumidor, a política de proteção de dados, questões tecnológicas, e a gente tem observado ao longo dos anos, né, já é o 4º ano que nós fazemos esse monitoramento anual,
a melhoria da qualidade dos correspondentes bancários. Naturalmente, aqueles que não são conformes também recebem as suas sanções. Desse modelo todo, nós já aplicamos, como eu mencionei, 1.470 sanções e mais de 113 correspondentes foram banidos do setor bancário, ou seja, os bancos autorregulados não mais operam com aqueles correspondentes bancários. Da mesma forma, as instituições também são monitoradas pela autorregulação, tem uma série de requisitos de transparência, de gestão de correspondentes, de qualidade, isso tudo também é feito pela autorregulação. Bancos, eventualmente, recebem sanções, né? Faz parte aqui das regras, e nós temos também atuado em outras frentes, né? Levar a educação financeira para os consumidores, em especial para aposentados e pensionistas. Nós temos uma iniciativa que se chama Meu Bolso em Dia, que hoje já é o terceiro portal mais acessado de educação financeira do Brasil. Temos campanhas para evitar fraudes, para orientar o consumidor, cursos de capacitação para correspondentes bancários sobre autorregulação, sobre boas práticas e também a certificação profissional. Já chegando ao fim, né, estourei um pouco meu tempo, mas para apenas algumas conclusões. Tem entendido que o volume de contestações, reclamações, vem sofrendo redução significativa ao longo do tempo, né? Isso também se deve em razão do esforço dos órgãos de controle, do apoio do setor financeiro, das medidas de biometria, né, da autorregulação. Tem uma série aqui de ações conjuntas que têm ajudado a reduzir essas reclamações e combater as fraudes. A qualidade do atendimento também tem sido verificada, a melhoria da qualidade do atendimento ao longo desses anos. Como eu disse, são 0,04% de reclamações no universo de mais de 60 milhões de contratos, e todos esses processos sendo cada vez mais aprimorados, não só a biometria, mas o processo de contratação e jornada do cliente. Mas a gente entende que essas discussões são importantes. Nós já tivemos um diálogo importante com a CGU no ano passado, né, também um diálogo permanente com o INSS, com a Dataprévia, para discutir, né, que mecanismos a gente pode aprimorar, né? Sugerimos, inclusive, a criação de uma frente de trabalho para revisitar os relatórios e recomendações para que a gente possa avançar. Mais uma vez, aqui é um esforço contínuo, a gente não pactua com más práticas, né? Tem atuado fortemente para combatê-las. Obrigado, fico aqui à disposição. Agradecer aqui a apresentação do Amaury Martins de Oliva, da FEBRABRAN. Amaury, esse seu índice que você apresenta de 0,04% em cima dos empréstimos consignados, porque você falou aqui um pouquinho da importância do empréstimo, concordo, mas o nosso foco é em cima dos empréstimos dos idosos. Esse número é relativo aos empréstimos das pessoas com mais de 60 anos ou é em relação a todos os empréstimos consignados de todos os tipos no Brasil? É em relação aos consignados do INSS. Né? Do INSS. Isso, um recorte específico para o INSS. Tranquilo, muito obrigado pelo esclarecimento. Passo a palavra agora para o Raimundo Nonato de Oliveira Filho, representante da ABRADEB, que é a Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias. Senhores, boa tarde. Primeiramente, estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui para representar todos os idosos deste país em relação a essa associação, que, porventura, temos feito muitas ações em prol dessas situações, e estou grato pela explanação feita até agora por todos os membros. Eu acredito que vocês estão trabalhando muito, fazendo aquilo que devem realmente, naquilo que foi proposto, para que vocês realizem aquilo que está diante da situação fática também, dessa situação que nós estamos vivendo no país hoje. Nós estamos vendo, como foi falado pelo deputado que saiu agora há pouco, doutor Zé Silva, a expressão mais clara do que nós precisamos falar. Eles estão sendo roubados. Eu queria fazer uma analogia, sem que ninguém pudesse se pontuar a nomes do que eu vou usar, mas é só uma analogia. Eu fui bancário, tá bom? Fui bancário há muito tempo, respeito, amo a instituição, trabalhei muito com isso, fazendo empréstimos. Então, assim, eu tinha 15 anos que comecei a trabalhar em banco, então tenho um tempinho e conheço um pouco como tudo isso funciona. Mas queria fazer uma analogia. E acho que foi na sala ao lado, não foi nessa sala aqui não, mas alguém tem seu carro, no final da tarde, saindo daqui, vai perceber que o seu carro não estava lá. E ele acha o carro dele. Maravilha. Ele indo para casa, alguém pega ele no meio do caminho e rouba ele. Rouba ele, assalta ele. Ele chama a polícia fala, mas o que você fez, rapaz? Como é que você permitiu o rapaz te roubar? Bom, mas eu não podia fazer nada. Vamos para a delegacia. Chega lá o delegado, cadê a nota fiscal desse carro? Cadê todas as notas de revisões desse carro?
Prova que esse carro é seu. Não, mas o documento está nem... Prova. Eu quero que você prove que esse carro é seu, meu irmão. Os irmãos estão entendendo, os senhores estão entendendo, os meus amigos estão entendendo o que eu estou falando, os deputados estão entendendo. É isso que nós estamos vivendo nesse país hoje. A vítima tem que provar que ele foi roubado. Isso não é certo, isso não é justo. Quero que os senhores pensem sobre isso. Mas é isso que estão fazendo com todos os idosos neste país. Senhores, eu entendo que o Ministério tem feito muita coisa, a Previdência, o INSS tem feito muita coisa. Mas dos 7 a 8 milhões de pessoas que foram lesadas só com os descontos associativos, quantos milhões conseguiram acesso direto esses dias atuais para conseguir falar que foram lesados, já que foram colocados a responsabilidade para eles dizerem que foram lesados? Chegou a 3 milhões? 3 milhões e meio. E os demais 3 milhões e meio? Né? Então nós estamos falando que muita gente conseguiu, mas muita gente não vai conseguir. Voltando para a historinha do carro, seria mais ou menos o seguinte: olha, já que nós não conseguimos responsabilizar e nós não vamos atrás do criminoso, nós vamos fazer o seguinte: como é que você vai para sua casa? Eu vou te pagar um Uber, volta para sua casa e fica sem seu carro. Compra outro carro. Senhores, nós estamos falando de coisas sérias. Nós não estamos aqui atrás do INSS. Nós não estamos aqui atrás da DataPrev. E longe de pensar de qualquer servidor. Isso não é pessoal. Mas há pessoas que estão cometendo os crimes. E nós precisamos ir atrás dos crimes, dos criminosos e de tudo que eles detiveram a respeito disso. Achei interessante a fala da doutora Márcia, não é isso mesmo? Onde citou, olha, pode ser que os dados podem ter saído de dentro do INSS, pode ser que tenha saído de dentro dos bancos, são 2, 3 fontes, pode ter mais fontes, não é isso? Pode ser um hacker. Não importa quem deu as fontes, importa que alguém pegou aquela fonte, utilizou aquela fonte e fez o que fizeram. E o que estão fazendo. Então, eu acho muito pontual que todos os senhores em todos os demais órgãos estejam fazendo e devemos fazer. Porque isso é obrigação nossa e nossas funções. Agora, nós temos que ir mais a fundo disso. Queremos saber quem tem praticado todas essas coisas contra os idosos. Senhores, eu vindo para cá, recebo várias ligações no dia, procuro atender o máximo de idosos possível, acompanho essas pessoas, então eu estou dentro desse caminho, junto com eles. Eu não estou vendo notícias, eu estou vendo essas pessoas, atendendo essas pessoas. 90% das pessoas que eu atendo sequer sabem o que significa esse consignado, crédito consignado, cartão consignado. Eles não têm ideia do que significam essas expressões. A maioria tem em seus extratos INSS 5, 6, eu cheguei a ver um de 9 consignados. Maravilha que eles vão atender algumas necessidades, são pontuais, são necessárias. Mas eles não têm o controle. Nenhuma de centenas de pessoas que chegaram até mim, eu perguntei para eles: você tem algum controle sobre isso? Qual foi a última parcela que você pagou? Quantas tem nesse único aqui que você está me mostrando? Não tem ideia. Então eles perderam o controle, eles não sabem. Eles só sabem que nós chegamos no final do mês, tem um que recebe 1.500, está recebendo R$300 no mês, que o resto tudo é descontado. Outra coisa, 99% desses idosos, quando eles olham qualquer desconto que vem aqui no seu lorito, no seu extrato, quando vem INSS, você sabe o que eles respondem para mim? Mas se é o INSS que está cobrando, está certo. É isso que eles pensam. O idoso não tem a malícia. Eu não estou falando só de idoso. Quantas pessoas mais novas ligaram para mim? Escuta, dá para você dar uma olhada nesse nome que está escrito aqui? Eu não sei o que é isso. Era uma das siglas que foram apresentadas ali. Ok? A pessoa nem sabia que era uma associação que estava sendo cobrada. Não sabe que tipo de empréstimo está sendo feito. As pessoas não têm todo esse esclarecimento. Por isso, nós precisamos, TCU, CGU, DPU, ir a fundo, porque eles vão continuar sendo hipervulneráveis e nós não podemos deixar isso acontecer. E vindo para cá, alguém tinha me ligado: olha, você podia me ajudar com a situação? E me contou o fato, né, que depositaram dinheiro na minha conta, eu não sei o que é isso. Quando eu liguei no INSS, vi que era um consignado que eu fiz, mas eu não fiz. Aí quanto que depositaram para você? R$21 mil. Deixa esse dinheiro quieto aí, não gasta não. Você não fez ele? Não fiz, então deixa quieto por enquanto. Me passou algumas informações. Mas se a pessoa entrar em contato com você, tenta resolver, tenta buscar mais informações. Gente, essa pessoa mandou vindo para cá. Eu vou ler só o texto em que tentaram fazer uma celebração de um acordo.
E essa empresa, ela entra, não sei se foi da CGU que colocou ali agora há pouco, ela entra no outros. Ela não está entre os 10 maiores bancos do país, não. Tá bom? Está no outros. Então, ela está ali, tem quantas instituições? 70 e poucos, você citou, não é isso? 71. Então, nós estamos falando de 61 a mais que entra nos outros. 61 outras instituições que entram nos outros. Esses outros têm causado um dano. E eu sei que a Febraban está fazendo um serviço dela, porque a gente acompanha o serviço de vocês. Mas os outros fazem isso aqui, ó. Após a finalização da proposta, declaramos como cancelado o contrato celebrado para cliente RBA, portador CPF-X, com a qual houve a prática de venda indevida e a não solicitação deste empréstimo pelo titular do contrato. Sendo assim, viabilizaremos os respectivos valores referentes aos juros, encargos e parcelas para a conta do titular deste contrato e encaminharemos o processo de atualização em seu contra-cheque com o cancelamento definitivo do contrato. Já pensou que maravilha eu falei para ela? Procure seu advogado e dá essa cartinha para ele. Por quê? Porque a empresa ela mesmo está dizendo, nós praticamos a venda indevida. Você está entendendo que eu estou mostrando aqui para vocês? Aqui, tudo imprimi agora, desculpa trazer desse jeito aqui. Mas é um fato. Eu entrei no TJ Goiás, de onde essa pessoa é, só para verificar esse outro, pequenininho. Em Goiás, tramita de 2019 até ontem, que eu vi, 1.866 processos. Eu não teria tempo para olhar todos, mas entrei nos 10, todos, mesma situação. Não solicitei. Senhores, quando a Abradeb entrou em dezembro do ano passado com a ação civil pública falando sobre os descontos associativos, dezembro do ano passado, apenas 5 meses depois é que a Polícia Federal deflagrou a operação. Enquanto ela falou de 11 instituições, 11 associações, a Abradeb já denunciou 33 associações, a DPU recentemente acrescentou mais 4. Enquanto a APF falou de 6,9 bilhões, a nossa ação calculada em todos os demais itens que ela requer como ação civil pública chegou a 120 bilhões de reais. Se essa ação de descontos associativos, que hoje, por lei, só desconta 1% do teto, outrora, 2023 anteriormente, podia descontar o valor que eles achassem, 2,5%, 3%, agora sim apenas 1%. Mas vocês conseguem imaginar o valor que recai sobre os valores dos consignados indevidos? São milhões de ações. Nos últimos 10 anos, os 10 maiores bancos foram 400 milhões de contratos de empréstimos gerais. 4 milhões de ações judiciais. A minha preocupação, em uma fala de todos vocês que disseram agora que há uma redução muito grande, considerando os índices até 2024, eu gostaria de pensar como é que deveria estar esse índice agora em 2025, onde as pessoas começaram a ter um esclarecimento maior das falcatruas que estão sendo aparecendo todas as horas. Aliás, nós não damos conta de acompanhar todas as falcatruas que estão acontecendo. Pescador, eu não sei mais quantas profissões vão aparecer aí. Toda hora. Agora, uma preocupação maior que eu tenho é ver, porque nessa ação civil pública, o que nós percebemos em relação aos descontos associativos, nós percebemos que também havia muitos consignados. E dentro desses consignados, o que eu chamo a atenção dessa casa aqui agora, deputado Castro, é para que junto com as demais associações, junto com as demais associações de defesa, junto com os órgãos de defesa, possam começar a pensar, se há, dentro da nossa ação, nós juntamos 3.000 provas, tá bom? 3.000 provas de processos judiciais públicos desses casos de descontos indevidos. Então, se há esses casos, e há casos judiciais desses consignados não solicitados, qual a relação dessas informações, umas com as outras? Quem passou dado para quem? E há muitos casos em que a própria pessoa que tinha um desconto associativo também tem um consignado que ele não solicitou. Entende que o caso é muito grave? Então, há uma relação muito grave e a gente precisa saber dessa relação. Isso precisa ser investigado. Porque o INSS precisa cuidar do seu nome. O Ministério da Previdência precisa cuidar do seu nome. Então, quem está fazendo tudo isso? Nós precisamos responsabilizar essas pessoas. Nós não vamos colocar em descrédito tudo que tem sido feito neste país ao longo dos anos.
Eu sei disso, mas nós não podemos passar, neste momento, a deixar de verificar que há situações que precisam ser averiguadas mais de perto, com mais detalhes. Agora, a minha preocupação, eu vejo o tempo remindo, e a preocupação maior é quando o Estado, o governo, se apresenta dizendo que ele tem interesse muito grande em fazer com que todas as coisas sejam esclarecidas. Ouvi muito isso de muitos deputados aqui. E, de repente, nessas ações do desconto associativo, o governo é o primeiro a aparecer e dizer ao Supremo: suspende tudo. Suspende todas as ações. Quero aqui agradecer a fala aqui do Amauri, do Raimundo Nonato. E nesta última fala do Raimundo Nonato, nós até aqui, Raimundo, nós tivemos uma apresentação com números, com planilhas. E você trouxe essa comissão pessoas, não pôde dizer o nome, evidentemente, mas você trouxe fatos reais de que você vive no dia a dia com as pessoas, de caso a caso, que dá uma amplitude maior, mais visível, esse grande problema que a gente enfrenta. Felipe, que você falou na credibilidade do INSS, eu estive em outra audiência pública, em que outra pessoa do INSS também tocou na credibilidade do INSS, e no caso dos empréstimos associativos. Talvez esse seja um dos problemas, porque o desconto vem direto do INSS e não da associação. Então, a pessoa, quando recebe, muitas vezes vem uma sigla, como o Raimundo Nonato falou, ela olha aquilo ali, uma sigla de 3 letras, pensa que é um desconto devido do INSS e, na verdade, é um desconto indevido de uma mensalidade de uma associação que fez sem a devida autorização. Então, eu acho que essa relação poderia finalizar. E assim, se eu sou engenheiro de profissão, eu pago meu CREA todos os anos. Eu vou lá todo janeiro, fevereiro, vou e pago. Né? Seria muito bom para o CREA vir um desconto na minha folha salarial. Seria muito cômodo para ele. Não, o engenheiro começou a trabalhar, desconto direto na folha. Não, então, se eu quero o CREA, se o idoso quer a associação, faz parte daquilo ali, ele acha que é necessário, se sente acolhido, eu acho que deveria procurar outro meio de pagar, ou por boleto, ou maneira direta, mas não que viesse vinculado ao nome do INSS, porque essa crise, vocês foram puxados para dentro pelas associações. Sim, vamos ressaltar que não são todas, mas em todo caso, uma parte sujas demais, e essa audiência também aqui é muito importante para esclarecer esses fatos aqui para todos os brasileiros, para que isso não ocorra mais. Então, porque não tem essa desvinculação. Isso assim, pela gama de volume de que foi cobrado indevidamente, aí eu corroboro aqui com o Raimundo Nonato, o certo seria, acaba com tudo, paralisa todas as cobranças, e quem quiser a cobrança vai atrás, que é para a pessoa que sofreu não ir atrás de se defender para dizer que foi indevido. Ela vai ter que ir, como tem muito indevido, se cancela tudo, e quem achar que é devido vai atrás de continuar pagando. Então, acho que isso seria uma maneira de pensar correta, muito esclarecida aqui pelo Raimundo Nonato. Agradecer aqui a palavra, né, de todos, e pedir para os palestrantes disponibilizar as apresentações com a secretaria aqui da C12.